Problemas da alimentação. Você sabia que a gente é projetado para viver 120 anos? A gente conhece poucas pessoas, talvez uma ou nenhuma que chegou a 120. Mas nosso corpo é projetado para viver aproximadamente isso. O problema é que a gente passa os primeiros 40, 50 anos da nossa vida estragando a saúde e todos os outros anos, os próximos aí, fazendo de tudo para recuperar o que estragou. Quem já percebeu isso? Então, como é que a gente faz isso? Ó, em várias fases da vida. Quando criança, a gente já experimenta refrigerante, salgadinho, doce. É incrível como às vezes adultos querem agradar uma criança e dar um negócio que pode entupir as artérias dela. Pode deixar uma criança obesa. Pode fazer ela ser diabética. E não é isso que o adulto quer para a criança, mas a gente acaba fazendo. E aí as crianças já experimentam desde cedo já. O paladar já fica super doce, ou o que é salgado, super salgado. Se tiver pouco sal, ela acha que tem pouco sal, né? Aí na adolescência, o que acontece? Aí começa a estudar, correria, tudo, já está acostumado mesmo com muita gordura, açúcar e sal, apela para os fast food. E aí, se ele não conhece a Herbalife, que é um fast food mega, ultra saudável, ele vai para o fast food normal, o mais comum, que a gente sabe que não é bom para a saúde. E quando adulto, junta todos esses maus hábitos acumulados ao longo da vida, ainda junta com estresse e com sedentarismo, que começa a trabalhar, começa a não ter tanto tempo livre para se movimentar e tudo mais, aí dá o sedentarismo junto com o trabalho, estresse. E por que isso tudo acontece? Primeiro ponto é ignorância sobre o que a gente come. Se a gente colocar na frente de uma pessoa tudo que ela consome ao longo do dia, dá uma olhadinha aí. E a gente perguntar para as pessoas que nutrientes contém cada uma dessas coisas que ela comeu. O que a maioria responderia? Que sabe ou que não sabe? Faz uma reflexão aí agora. Que não, né? Muitos acreditam que as comidas têm todos os nutrientes e que elas simplesmente não têm deficiências. E aí que está o grande erro. E às vezes muitos médicos, inclusive, garantem que você comer um pouquinho de tudo, você vai estar bem alimentado. Só que sem saber que quantidade de nutrientes contém cada comida, é a mesma coisa que dizer aí no seu carro, coloca no seu carro aí um pouquinho de tudo. Um pouquinho de óleo, um pouquinho de gasolina, um pouquinho de água, um pouquinho de gás natural, um pouquinho de tudo. Vai funcionar? Bem, não, né? Então, por não saber o que deve consumir, nem qual a quantidade de consumir, a maioria acaba escolhendo mal o que come e termina se alimentando, se nutrindo mal. Isso é o que ocorre. Olha um exemplo. Um dia você come a quantidade certa do nutriente chamado ferro. Mas no outro dia você come só a metade, porque você escolheu comer outra coisa. Aí chega no domingo, talvez você chegue a comer até 4 vezes o que você precisa. Só que você vai fazendo assim todos os dias, depois de 30, 40, 50 anos, seu organismo começa a funcionar mal. E quando o organismo funcionar mal, você fica doente. É o efeito composto. Vai acumulando, 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 acumulando. Vários dias faltando, vários dias com excesso. Você termina gastando mais dinheiro depois com médicos, com remédios, com consultas, com radiografias, com internação. Pensa aí, o plano de saúde é mais barato para jovem ou para pessoas da melhor idade? É mais barato para jovem, por quê? Porque jovem usa menos. Que jovem está na fase de estragar o corpo ainda. Estragar e o corpo aguenta. E aí depois, onde o corpo vai cobrar esse preço, já é quando está lá com 50, 60, 70 anos. E precisa de muita coisa. O problema é real, então, gente, da questão da ignorância do que a gente come. Quando a gente fala ignorância, é quando a gente ignora um assunto. Tipo, a gente não conhece, não sabe. É porque realmente a gente não sabe quais nutrientes estão em cada comida. Número 2, a gente não sabe a quantidade de cada um desses nutrientes. E o número 3, a gente não sabe quais e quantos nutrientes que o nosso corpo precisa. Porque às vezes você fala assim, tudo bem, eu peguei o rótulo do alimento e acabei de descobrir que ele tem 15 gramas de carboidrato, 7 gramas de proteína, e daí? Quanto o seu corpo precisa? Quais o seu corpo precisa? Esses 3 problemas aí são bem complicadinhos. Outros problemas da alimentação. A nossa alimentação está basicamente na mão das donas de casa. Ou, quando você vai no restaurante lá, de quem preparou a comida. E elas dão para suas famílias a melhor comida que elas conhecem. Por isso, muitas vezes, elas dão de comer o mesmo que as suas mães lhe davam.
Só que elas têm a melhor das intenções, disparado. Ninguém quer ter melhor intenção de cuidar da sua saúde do que, por exemplo, sua mãe. Mas o que foi ensinado a ela sobre nutrição? Infelizmente, no Brasil, nutrição não é uma disciplina do ensino fundamental. Tinha que ser desde o ensino fundamental. É um negócio que a gente faz todo dia. Como é que a gente não aprende isso? O que comer, como comer, o que o corpo precisa. Não é verdade? Então, como não ensinaram muitas coisas sobre nutrição, a gente acaba comendo as mesmas comidas ao longo de toda a vida. E aí a gente tem, em média, uns 20 pratos que a gente vai repetindo ao longo da vida. Para pensar aí os pratos que você come. Tenta ver se passa de 20. Não, é um monte. Você vai fazendo, você chega no 10, você já começa a ficar sem ideia, você começa a ver que você repete. Eu, então, frango, batata doce, só conta como uma. Eu como às vezes 2, 3 vezes no dia. E por isso que toma shake, né? Garante os outros nutrientes, resolve a parada. Vamos lá. A comida que nos ensinaram a comer nos primeiros 10 anos é comum a gente repetir pela vida toda. E a gente come as comidas que a gente mais gosta, não necessariamente as que as nossas células mais precisam. Por exemplo, a pessoa que aprendeu a comer lasanha. E aí ela gosta muito de lasanha. Aí ela come muito lasanha. Ela vai comer sempre uma comida com muito carboidrato, talvez muita gordura também, talvez muito sal e talvez pouca proteína. Vitamina, quase nada, mineral, muito pouco. Agora imagina, se a pessoa come isso direto. Eu conheço gente que come todo dia no self-service, todo dia vai lá no churrasco. Legal, vai todo dia comendo churrasco. Churrasco com batata frita. Pô, vai acostumando com aquilo. Vai ter tudo, vai ter em excesso, tudo que aquela comida tem em excesso e vai ter faltando, entendeu? Vai faltar tudo que falta naquelas comidas. Mesmo que seja arroz, feijão, bife, batata frita, salada ali, você geralmente sempre é a mesma coisa. Só que aí o cara casa, ou a mulher casa. Mas digamos no caso do homem lá. Porque quando a gente casa, a gente faz questão de continuar comendo da mesma coisa. Se nessas comidas existem excesso, como eu falei, vai ter excesso toda a vida. E aí, o que o cara costuma fazer quando ele casa? Ele vira para a esposa e fala, olha, vai fazer um curso lá com a minha mãe, que eu gosto do estrogonofe, eu gosto do não sei o que lá, eu gosto do tal, aprende com ela. Por quê? Porque o cara ainda quer continuar comendo as comidas que ele sempre comeu. Quem já ouviu falar desse caso? De, às vezes, a esposa aprender com a mãe o que o filhinho gostava de comer e tal, e vai indo. Acontece direto. E existem comidas que fazem as pessoas ficarem diabéticas. Existem comidas que fazem as pessoas ficarem obesas. Existem comidas que fazem as pessoas terem gastrite. E a gente começa a ter herança de doenças. Porque se os filhos comem essas mesmas comidas, eles terminam com as mesmas doenças. Pensei, as comidas deixaram, por exemplo, o pai diabético aos 40 anos de idade, se o filho seguir o mesmo caminho, aos 40 anos de idade, o filho vai estar diabético. E, infelizmente, aí as pessoas acham que é hereditário, são os hábitos alimentares que são hereditários. Infelizmente, a gente não tem no nosso corpo um medidor, olha o medidor ali, nutrientes. Infelizmente, esse medidor que está na foto aí não existe. Se a gente tivesse um medidor que dissesse diariamente quanto a gente tem de ferro, de cromo, de magnésio, de cálcio, tem gente que acha que fazer um exame lá vai descobrir, não, o exame vê taxas de algumas coisas. Mas você não consegue ver diariamente, ó, hoje eu estou com 50% a menos de ferro do que eu preciso, eu estou com 30% a mais de cromo do que eu preciso, então é bom evitar comidas com cromo. Não tem esse medidor. Praticamente a única forma de um médico saber se tem alguma deficiência nutricional, né, alguma carência nutricional de algum nutriente, é a presença de alguma doença. Então tem um monte de gente que vai lá e faz o exame. Aí o exame lá, as taxas deu na faixa normal. Ah, se é normal, então tá bom. Só que o problema é que na hora que der a normal, quer dizer que você já está doente. E a gente precisa cuidar. Se a gente não cuidar do que a gente está plantando, a gente vai esperar aparecer a doença. E às vezes, sei lá, você fez um exame hoje, e a partir de amanhã as taxas já estão alteradas. Estava no acumulado e não apareceu no exame, mas no dia seguinte já começou. Até você fazer esse exame de novo, talvez a doença esteja descontrolada. Olha que doideira. Situação típica, assim. O médico vai lá, vê o exame, anemia. Está faltando ferro. Dá ferro para ele. Só que, gente, é quase impossível você fazer uma alimentação que estava 100% balanceada, tem todos os nutrientes, menos ferro. Se está faltando ferro, pode ter certeza, está faltando vários outros micronutrientes, um monte de vitamina B, 1, 12, 13, um monte de coisa aí, vários minerais. Os sinais e sintomas é só ruim.
Os sinais e sintomas de muitas deficiências nutricionais, especialmente as vitaminas e minerais, são imperceptíveis durante anos. Como diz nosso mentor, Vinícius Coco, quem dera se no dia que a gente não comesse a quantidade ideal de vitaminas, minerais, fibra, a gente ficasse doente no dia seguinte. Credo, Bruno. Gente, se acontecesse isso, a gente nunca mais ia deixar um único dia sem comer o que precisa comer. Só que, infelizmente, as pessoas não percebem, elas acham que não importa. Sabia que o inimigo, o contrário do sucesso não é fracasso? O fracasso faz parte do caminho. O contrário do sucesso é indiferença. Quando você, o inimigo do sucesso é indiferença. Quando você não liga, isso não importa, não tem problema não, não tem problema não, não tem problema não. E a gente não pode fazer isso com a nossa alimentação. Outro problema da alimentação, antigamente tinha mais movimentação física, hoje em dia tem mais sedentarismo. As crianças hoje ficam brincando no iPad. Ficam fazendo vídeo pro YouTube. Antigamente elas corriam de um lado para o outro na rua. No passado tinha menos alimentos, mas de melhor qualidade. Hoje em dia tem pior qualidade, tem muito mais alimentos, mas pior qualidade. Você chega no supermercado, está abarrotado de alimentos. Produtos alimentícios. Mas, por exemplo, cheios de pesticidas, de herbicidas, fungicidas, excesso de gordura, açúcar, sal, medicamentos, alimentos refinados, aditivos alimentares, transporte inadequado. E aí as consequências. Pesquisas mostram que após os 20 anos de idade, o ser humano tem de 100 a 200 gramas por mês. Cara, quem ficaria preocupado se você, sei lá, subiu na balança hoje, tem 60 quilos. Aí daqui a um mês você sobe na balança e deu 60,1. 60,2. Você fala, 60,1 é a água que eu bebi agora. Bebi 500 ml de água, mais de 100 gramas. E acho que está tranquilo. E aí parece pouco 100 gramas. Em um ano vai ser 1 quilo, 1,2 kg. Também é pouco. Não, 1 quilo a mais, eu faço essa semana, agora eu perco. Só que em 10 anos e 20 anos já são 10, 12 quilos, 20, 24 quilos. Faz uma análise aí, quem já passou dos 20 anos de idade, e vê qual é o seu peso hoje e lembra qual era o seu peso aos 20 anos de idade. Vê se você não aumentou em torno de 1 quilo por ano. Tem gente que vai até mais. Se você tem 30 anos, você provavelmente está uns 10 quilos a mais do que tinha aos 20. Se tem 40, está uns 20 quilos a mais. A única exceção é se você tem hábitos alimentares diferentes da maioria das pessoas e pratica atividade física. E, gente, olha as outras consequências da alimentação. Inacreditável. Vai olhando isso aqui, que chega... Eu já sei até que eu vou ficar até com falta de ar, tanto ler coisa aqui, que é muita consequência. E o tanto de gente que a gente conhece, tudo isso tem a ver com a alimentação. Tem também a ver com a alimentação. Fadiga, esgotamento, sonolência, insônia, hiperatividade, descontrole do apetite, mau humor, depressão, raquitismo, colesterol alto, glicerídeo alto, pressão alta, psoríase, neurite, pressão baixa, enjoos, debilidade, aterosclerose, desnutrição, embolias, varizes, hemorroidas, gastrite, dano às velocidades intestinais, úlcera, má digestão, colites, prisão de ventre, cálculos vesiculares, diabetes, hipoglicemia, enxaqueca, tumores, cisto no ovário, não ovulação, eczema, doenças no tecido conjuntivo, queda de cabelo, mau crescimento dos pelos, mau crescimento das unhas, artrite, amidalite, diarreia, infecções frequentes, febre, sinusite, gripe, cáries, reumatismo, lúpus, esclerodermia, esclerose múltipla, asma bronquial, rinite, alergias, anemia, osteoporose, cálculos renais e etc. Tem noção? Acho que vale a pena a gente cuidar da alimentação. E aí, tudo isso ainda é pouco, porque isso tudo vai desembocar nas consequências mais graves, são infarto, derrame, câncer e hoje em dia diabetes também. A Organização Mundial de Saúde fala que de cada 10 pessoas que morrem, 7 é por causa dessas doenças. Tem noção? De cada 10 pessoas que você conhece, 7 vão morrer disso? Cara, é muita gente. De cada 10 pessoas da sua família, 7 vão morrer disso. Cada 10 amigos seus, 7 vão morrer disso. Números são números até que aconteça com alguém que a gente conhece, aí é dor. Precisa atentar para isso. A gente tem que parar de brincar com coisa séria. Ah, só hoje, só um batatinho, só hoje, só hoje. 50% dessas mortes está diretamente relacionada com a dieta. 7 de cada 10 vezes você vai ao médico, você evitaria se você tivesse uma nutrição equilibrada. Olha que doideira. 7 em cada 10 é 700 em cada R$1.000 que você gasta de remédio. Você ia economizar.
Remédio, consulta, exame, cirurgia. Quantas pessoas vocês conhecem que têm essas doenças? Bom, existem muitos hospitais, existem muitos médicos, só que as pessoas continuam sofrendo com essas doenças. Então, o problema não está na falta de médicos, não está na falta de medicação, de medicamentos. Está no que você come. Outro problema, agrotóxicos. Você sabia que esse país aí, que por coincidência, é o que a gente mora? Pelo menos a maioria de nós. A gente tem aqui, pelo menos aqui eu sei, aqui já a Liliane, que mora na República Dominicana. Mas fora isso, acho que o resto, todo mundo aqui mora no Brasil. E nós somos número 1 do mundo em agrotóxicos. Os agrotóxicos no Brasil, em 2010, foram mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos consumidos na nossa agricultura. O uso de agrovenenos no Brasil é tão intenso que, fazendo uma distribuição da quantidade de veneno utilizado no ano de 2009 por habitante do país, a gente chega à conclusão que cada um de nós consumiu uma média de 5,2 quilos de agrotóxicos ao longo do ano. Imagina, isso aí provavelmente está na maioria das coisas que a gente considera que são as saudáveis que a gente está comendo. As outras coisas industrializadas têm coisas piores que agrotóxicos. Então, cuidado que isso é veneno. Pimentão tem 93% de agrotóxicos. Para comer ele tem que fazer aquelas táticas lá no YouTube, tem umas táticas para ajudar a tirar os agrotóxicos e tal. Vou até pedir para a nossa nutricionista Angélica Longo depois dar umas dicas com relação a isso. O Brasil usa 1 de cada 5 agrotóxicos produzidos no mundo. Refrigerantes. Galera, além do açúcar, e no caso do que é zero, ele vem com adoçantes que causam câncer, então, além do açúcar exacerbado, que é um negócio inacreditável a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, que se não fosse um ácido que eles põem lá, a gente tomaria um refrigerante e jogaria para fora na hora, de tão doce que é. Com esse ácido e com essas outras coisas, baixa muito o pH. O que é pH? pH do nosso sangue, ele é a média de 7,5, né? 7,35. E o pH do refrigerante é 2,5. Cada número 1 que anda assim, a escala logarítmica lá, você precisa multiplicar por 2. Vamos lá. Um pH ácido, ou seja, um pH baixo, ele faz o seu corpo ficar propenso. Está lá um ambiente propício ao desenvolvimento de várias doenças, dentre elas, inclusive células de câncer. Então, quanto mais ácido tiver o nosso corpo, maior probabilidade. Por exemplo, essa galera que toma o nosso chá de manhã com limão, o limão eu achava que deixava o nosso corpo ácido, mas é ao contrário. O limão, quando entra, ele alcaliniza o nosso corpo, ajuda a subir o pH, né? Então, melhora a nossa imunidade. Só que o refrigerante ele é 2,5. Cada copo de refrigerante que a gente joga para dentro, a gente precisaria tomar 32 copos de água alcalina, água de pH bom, só para compensar o pH do nosso sangue, o tanto de prejuízo que aquele copo de refrigerante fez. Agora, imagine um cidadão que toma 2 de 500 ml no dia, ou seja, toma 1 litro de coca, e ele precisaria tomar 32 litros de água. Impossível. Então, às vezes as pessoas vão desenvolvendo câncer e várias outras doenças, imunidade baixa, fica doente direto, por tanto de refrigerante que toma. E às vezes a gente dá isso pro nosso filho. Doideira, né? E olha, a maioria das águas que a gente bebe não são alcalinas, tá? O pH delas é 5, 4,5, 6. Se você olhar nos rótulos lá, é raro encontrar uma água com pH 7 para cima. Refrigerante cola aumenta o risco de osteoporose. Boa também. Não vou falar mais nada. Refrigerante mata 180 mil pessoas por ano. Vamos dividir isso por meses? São mais de 10 mil pessoas, acho que são 15 mil, né? 15 mil pessoas por mês. Gente, são 500 pessoas por dia. 500 pessoas por dia morrem por causa de refrigerante. Não dá para te considerar um negócio, só um pouquinho, só hoje. É um negócio que não faz sentido a gente jogar para dentro. Câncer de mama, um negócio que aterroriza muita gente. No caso do homem, câncer de próstata, principalmente. Sabia que tem 2 venenos dentro da nossa casa que causam câncer de mama? Açúcar e farinha branca. Meu pãozinho, adoro meu pãozinho, meu docinho.
A gente joga inho, né, para poder facilitar assim, para te achar que não faz mal. Gente, tá aqui. Ah, você está ali na frente, Olha só, refrigerante, quantidade de energia que dá gosto, energia positiva. São 123 calorias vazias de água açucarada. Doideira. Farinha branca também está nos bolos escuros. Então, não, bolo de chocolate, farinha não era branca. Era branca. O pão também o pão de sal, farinha branca. Por que vem isso? Por que fala que é o vilão? Olha ali essa reportagem. Alimentação com alta carga glicêmica. Inclui alimentos que aumentam rapidamente as taxas de açúcar no sangue, como carboidratos processados, açúcar branco, frutas em calda, enlatadas, farinha branca, batatas, pães, por exemplo. Então, quando a gente come coisas integrais, ricas em fibras, com proteína, com gordura boa, baixo índice glicêmico. Então, se não fica dando índice glicêmico alto no nosso corpo, diminui o risco de ter câncer. A gente precisa lembrar dessas coisas, porque a gente já falou aqui algumas dicas já de mentalidade, talvez a turma não tenha visto ainda, mas a gente precisa vincular as coisas a dor e prazer, a gente precisa lembrar dessas coisas. A Perla vai dar umas dicas incríveis agora de mentalidade. E a gente precisa lembrar disso. Lembrar dessas questões, do que aquele pãozinho que parece tão gostoso pode dar no futuro, no efeito acumulado de ir consumindo. Não é umzinho que vai fazer isso. Só que se todo dia a gente pensar que é só umzinho... Beleza, galera? E aí foi basicamente isso aí. Tá todo mundo com cara de assustado. Mas de vez em quando a gente precisa fazer isso, para poder ajustar, porque se a gente não deixar, a gente está desde criança sendo acostumado de que isso é bom, de que isso agrada. Tirou nota boa na escola, pode escolher aquele fast food famoso, para você poder ir lá e ter um lanche feliz, para ganhar um brinquedinho. A gente vai acostumando com isso e acha maneiro. E fica enraizado. A gente precisa cada vez mais. Por isso o poder da comunidade aqui é tão forte. A gente precisa estar junto. Precisa estar junto de pessoas que pensam, estão buscando melhor forma física, melhor saúde. Está nos webinários, para poder ver esse tipo de coisa e cada vez reforçar. É a gente que escolhe o que a gente joga para a nossa mente.